Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que alegria a gente se encontrar num sábado de manhã aqui pelo Faísca, depois da goleada que o Vasco conseguiu na última quinta-feira frente à equipe do Coritiba. E hoje, o tema principal da minha resenha é a mudança que o Vasco teve nessa janela do meio do ano. Que se fosse aquele elenco anterior, eu acho que nós estaríamos aí abraçados com o Coritiba, brigando pela lanterna. É um novo time, é uma nova comissão técnica e é uma nova percepção de mercado. O Vasco buscou alguns jogadores de qualidade comprovada e isso mudou todo o cenário da equipe. Então fazer um balanço aí dessa janela e também de tudo aquilo que envolve essa retomada do Vasco para o campeonato para tentar sair da zona do rebaixamento. Enquanto toca a guitarrinha, vou pedir um favor para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, não poderia ser melhor o nosso encontro aqui de sábado de manhã no Faísca Taon, depois da grande vitória que o Vasco teve na última quinta-feira contra o Coritiba em São Januário. O Vasco que foi senhor do jogo do primeiro ao último minuto. Uma equipe que taticamente foi perfeita, tecnicamente foi perfeita e com atuações individuais acima da média. E quando esse conjunto acontece no futebol, que a parte técnica funciona, a parte tática funciona e as atuações individuais estão iluminadas, não tem jeito. A equipe que consegue fechar esse cerco aí consegue ter boas atuações. E é o que vem acontecendo com o Vasco nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Principalmente na vitória contra o Fluminense e também na vitória da última quinta-feira contra a equipe do Coritiba. E agora, o grande desafio do Ramon Dias e dos seus comandados é continuar essa escalada. E para essa escalada ter sucesso, eu vou colocar aqui para vocês algo que fica cada vez mais claro. O nível de acerto das contratações na segunda janela esse ano. Torcedor, eu não tenho dúvida alguma que se nessa janela que passou agora do meio do ano, o Vasco não fosse tão assertivo nas contratações como foi, hoje nós estaríamos abraçados junto ao Coritiba ou até, quem sabe, abaixo do Coritiba na tabela. Porque aquele elenco que iniciou o Campeonato Brasileiro, a gente até discutiu várias vezes aqui na live se era um elenco tão ruim para estar naquela posição que estava. Agora eu não tenho dúvida que aquele elenco não conseguiria dar a resposta que a gente precisava para sair do buraco que o Vasco acabou se metendo. E no meio do ano, com as contratações, o Vasco conseguiu aí dar um salto de qualidade e conseguiu sair desse buraco. E a gente sabe que ainda está na zona do rebaixamento. O jogo da próxima segunda-feira contra o América Mineiro é outra decisão. Só que agora o torcedor vascaíno tem a certeza que a sua equipe entra em campo, disputa, compete, vai ganhar, vai perder. Até o final do campeonato tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, aquela equipe que entrava em campo e que na hora do hino já era uma equipe derrotada, é uma equipe que não existe mais. É algo que ficou para trás. E se a gente tirar como parâmetro, por exemplo, a escalação que goleou a equipe do Coritiba, dá uma olhadinha aqui, torcedor. A gente tem o Léo Jardim, que já estava no elenco. O Pumita, que o Ramon Dias aos poucos está recuperando seu futebol. Que o Ramon Dias foi muito inteligente, deu uma segurada no Pumita, colocou o Robson Bambu ali para dar uma segurada, para estancar essa defesa do Vasco, e agora aos poucos vem colocando esse jogador para jogar e já parece que vai reencontrar o seu bom futebol. O primeiro dessa janela, o Medel, um professor ali atrás, está dando aula. Léo sempre mantém a regularidade e o Piton crescendo de produção por tudo aquilo que a gente já sabe. E agora, torcedor, vem algo que é muito interessante. O Zé Gabriel, que já estava no elenco, mas não é o Zé Gabriel que o torcedor em algum momento pegava muito no pé, é um outro jogador. Eu, particularmente, sempre acreditei no potencial do Zé Gabriel. Como sempre falo aqui, quando eu acerto eu faço questão de lembrar aqui, mas quando eu erro, e daqui a pouco eu vou falar de um jogador que eu errei, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que o comentarista e o analista, ele pode sim emitir a sua opinião e daqui a pouco, com os acontecimentos, mudar de opinião. Até porque no futebol, se há algo que não existe, é a verdade absoluta. Então a gente tem o Zé Gabriel. E aí a gente já tem dois jogadores que mudaram o meio de campo e a cara do Vasco.
A partir da hora que Praxedes e Paulinho começaram a jogar nessa equipe, deram um dinamismo absurdo. O Praxedes, e cada um da sua maneira. O Praxedes, um jogador plasticamente mais bonito de ver jogar o Praxedes. Um jogador que tem um bom toque de bola, que tem o controle do jogo, que levanta a cabeça e nem por isso também não ajuda nos desarmes. Inclusive no jogo contra o Coritiba, taticamente foi perfeito, porque com o Payet à sua frente, ele quase não atravessou para o lado direito. Ficava do lado esquerdo, dando a proteção para o Piton, que apoiava e atacava o corredor, e também para o Payet não precisar voltar toda hora. E a gente sabe que, às vezes que o Payet voltou, teve dificuldade. Inclusive, levou uma caneta aí do lateral direito do Coritiba, do Ranier. Depois teve uma outra jogada que acabou fazendo uma falta na entrada da área. Enfim, a gente sabe que o Payet vai demorar um pouquinho ainda para ter o ritmo de jogo. E em forma, parece que ele está cada vez mais próximo. Agora é questão de ganhar ritmo. E o Paulinho é a máquina desse time do Vasco. Como diz a minha fonte, quando o Vasco contratou o Paulinho, Gustavo Sauer, para quem não sabe, que estava no Botafogo, 10 do Botafogo, é aqui da minha cidade, de Joinville. E quando o Vasco contratou o Paulinho, eu olhei a ficha do Paulinho e perguntei para o Gustavo Sauer: Gustavo, e aí, como é que é o Paulinho? Jogou com você no Boa Vista durante 2 anos em Portugal? Eu lembro que ele escreveu fenômeno, e é um fenômeno mesmo. Gustavo Sauer tem razão, Paulinho é um jogador diferenciado demais. E agora vem um jogador que eu vou aqui falar que eu errei. Porque quando o Vasco anuncia a contratação do Rossi, eu coloquei que pontualmente o Rossi poderia ser útil, mas não era uma contratação que me agradava plenamente. E olha que, até agora, o recorte das atuações do Rossi, excelente. Um jogador que veio, tá dinâmico, parece que pensa mais. Aquele Rossi que saiu do Vasco lá no final de 2019, era um Rossi que pensava pouco, corria demais, e agora não. Tecnicamente melhorou demais. Por exemplo, o gol que ele faz, a ajeitada que ele dá para o Payet e a maneira que ele se posiciona para receber, os cruzamentos dele, é um jogador que mudou demais essa equipe do Vasco. O Verratti lá na frente não precisa nem falar. O amor do Flávio Dias é um cara que está arrebentando mesmo, muita presença diária, muita imposição física. E no outro lado teve o Payet, que a gente não precisa nem falar. Então, torcedor, olha aqui quantos jogadores vieram nessa janela do meio do ano. Medel, Paulinho, Praxedes, Rossi, Veguete. Se a gente falar aí, Verratti, se a gente vê aí, a gente está falando de meio time. Aí tem o Sebastião, que também entra no decorrer dos jogos, o Maico, que veio desacreditado, que lá no Santos era a quinta, sexta opção, recuperou a forma física e quando tá jogando muito bem. Então assim, eu acho que o grande problema do torcedor do Vasco foi o seguinte: é que na primeira janela algumas peças não funcionaram, e não funcionaram mesmo. A gente tem alguns nomes para citar aqui, mas eu acho que o expoente foi o Pedro Raul. O cara foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado e no Vasco caía por cima da bola. Então, os resultados, o Vasco perdendo 11 jogos como perdeu no primeiro turno, tudo isso ficou pesado demais para o torcedor. Aí chegou um determinado momento que o Paulo Brax acabou indo lá no Santos contratando 3 jogadores que não faziam parte de um elenco que também briga na zona do rebaixamento pelo Vasco, que foi o Juan Cruz, que nem está mais no Vasco, já seguiu o seu caminho, o Carabarral, que também não está mais no Vasco, e por último o Maico. Então o torcedor estava apavorado, estava desesperado, porque a gente queria jogadores do tamanho do Payet, a gente queria jogadores igual o Verratti, que era o artilheiro do campeonato argentino, a gente queria jogadores como o Medel, jogador de qualidade comprovada, jogador que foi bicampeão da Copa América, que antes de chegar no Vasco jogou 2 datas FIFAs com a camisa da seleção chilena como titular e capitão. Então era esse tipo de contratação. Então assim, eu fico feliz de poder elogiar o trabalho do departamento de futebol do Vasco nessa segunda janela, porque não tem nada pior para um analista, para um comentarista, que só ficar criticando aqui as pessoas. Eu fui um que critiquei demais o Paulo Brax, os scouts do Vasco, pela primeira janela e principalmente por essas opções, o Carabarral e o Juan Cruz. O Maico, quando ele chega no Vasco, eu gravei um vídeo para o News e eu lembro que falei: o Maico do São Paulo ajuda e ajuda muito.
existe algum problema do Maicon que precisa ser detectado. E logo na sua estreia contra o Cruzeiro em São Januário, eu estive presente em São Januário, trabalhando ao lado do Flávio Dias, o Maicon estava muito abaixo fisicamente. E como é um jogador muito grande, depende dessa recuperação aí, depende dessa força física para poder ir bem. Então assim, se lá atrás a gente bateu com força, eu mesmo cansei de falar que o trabalho era muito ruim, nessa janela agora o trabalho foi bom. E se Deus quiser a gente vai conseguir escapar e para o ano que vem, com mais 2, 3 peças, você acaba encorpando esse elenco e daí a gente começa a brigar por coisas grandes, começa a brigar mais em cima. Quem sabe fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, quem sabe beliscar uma Sul-Americana. Se a gente dá uma olhada ali, não é sonho, é realidade. Com esse futebol que o Vasco joga hoje, o Vasco pode sim buscar uma vaga aí na Sul-Americana que estaria de bom tamanho. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Peço para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. E assim, eu gosto de ser justo. Na hora de bater entre aspas, né? Na hora de criticar. Só que agora eu acho que essa mudança que houve nas contratações, a maneira que o Vasco mudou, principalmente com a saída do CEO e com a chegada do novo CEO, deu um outro ar na equipe do Vasco também. E que bom poder abrir aqui o Faísca Tá On, elogiando o trabalho de todo o departamento do futebol do Vasco e também do novo CEO que chegou, do Lúcio, o CEO do Vasco. Então, galera, é isso. Basicamente, lá atrás estava muito feio e hoje parece que encontraram o caminho e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E tudo isso com a bênção do Dom Ramon, que treinador, que chegou na equipe do Vasco no meio do ano também, mais um acerto do departamento de futebol do Vasco e sabe comandar como ninguém. No jogo contra o Curitiba, conseguiu dar ritmo de jogo para quem não estava jogando, poupou algumas peças, enfim, uma aula de treinador de futebol, o Ramon, com essas peças à disposição. Abraço, galera, e a gente se encontra agora novamente, segunda-feira à noite, aqui no pré-jogo, 19h15, o melhor pré-jogo da internet, para quem sabe a gente beliscar mais 3 pontos contra o América Mineiro e continuar aí essa subida da montanha rumo a sair da zona do rebaixamento e beliscar algo melhor aí que todo torcedor vascaíno almeja. Um último recado, coloque a sua camisa, coloque a Cruz de Malta, desfila pelo Brasil nesse sábado, no domingo, enfim, torcedor do Vasco agora tem orgulho de colocar essa camisa e sair na rua. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!